Então vamos lá, vamos começar o nosso curso de Estatuto do Idoso. Nessa aula nós vamos ver partes importantes do Estatuto que poderão ser pergunta de prova, né? Então vamos passando ali. Vamos começar com a parte introdutória, né? Vou pegar aqui, vou já limpar esse quadro, essa parte aqui, ó, para a gente poder começar, eventualmente, se quiser explicar alguma coisa. O Estatuto do Idoso criou novos tipos penais em seus artigos 95 e 109. Então, aí eu tenho uma novatio legis incriminadora, uma lei nova que criou novas figuras típicas que não existiam anteriormente, tá? E ainda acrescentou e alterou alguns dispositivos do Código Penal visando a tutela da pessoa idosa. Então essa lei aqui é uma lei especial, é uma lei extravagante e ela veio trazendo dispositivos benéficos para as pessoas idosas. Vamos passando. Destacaremos então nesta aula as mudanças ocorridas no Código Penal, nas leis extravagantes, e teremos comentários específicos sobre o artigo 94. Eu chamo muita atenção em relação a esse artigo, porque esse artigo ele é o mais polêmico de todo o Estatuto do Idoso, tá? Da lei, e abordaremos os crimes em espécie. Então, no final da aula, nós vamos mostrar para vocês alguns crimes em espécie do Estatuto. A lei é do slide anterior. Vamos passando então. Então, com a edição da referida lei, o Código Penal sofreu as seguintes mudanças. Então, vamos aí, 10.000. Volta lá, querida, pode voltar. 741 de 2003. 10.741 de 2003. Tá aí. Vamos passando agora. Voltando. Então, mudanças no Código Penal. Você passou para o número 2, vamos para o número 1. Primeira mudança no Código Penal é que acrescentou-se uma circunstância agravante genérica quando o crime for praticado contra maior de 60 anos. Essa agravante genérica, ela está prevista no artigo 61, inciso 2, letra H do Código Penal. Primeiro vamos explicar o que é uma agravante genérica. Existem 3 fases de aplicação da pena. Existe a primeira fase, onde eu aplico as circunstâncias judiciais. Existe a segunda fase, onde eu aplico as agravantes e as atenuantes. E existe uma terceira fase, onde eu aplico as causas de aumento e diminuição. Ora, quando o Código Penal, através da mudança que houve no Estatuto do Idoso, ele acrescenta uma agravante genérica, ele quer dizer o seguinte, que toda vez que uma pessoa praticar um crime, qualquer crime previsto no Código Penal, se for contra idoso, a pena será agravada. Qual a diferença, professor Franklin, entre a agravante e a causa de aumento da terceira fase? É porque a agravante, ela não traz um quantum, ela não traz um valor, uma quantidade que deve apenas ser aumentada. E já na causa de aumento, nós temos sempre um valor em fração. Aumenta-se de 1/3, aumenta-se de metade, e aí nós vamos ter sempre um valor. Então aqui, a primeira mudança foi essa criação de uma agravante genérica. Todo e qualquer crime praticado contra o idoso vai se agravar a pena. Passando. Número 2. No homicídio doloso, a pena foi aumentada de 1/3 quando o mesmo for praticado contra a pessoa maior de 60 anos. Então, no homicídio doloso, se criou uma causa de aumento de pena
Por que eu sei que é uma causa de aumento de pena? Porque toda vez que eu ouço essa palavrinha mágica aumentada junto com uma fração, eu estou relacionando aqui uma causa de aumento de pena de 1/3. Se for crime de homicídio doloso, ou seja, aquele que é praticado com a consciência do fato e a vontade de produzir o resultado contra a pessoa idosa. Tá, professor, e o que significa isso? Significa que se tu matares uma pessoa que não houver agravante, por exemplo, ela vai ter uma pena, um homicídio simples, de mínimo 6 anos. Mas se esse mesmo homicídio simples, com essa mesma pena mínima de 6 anos, fosse praticado contra um idoso, eu teria um aumento de 1/3 e a pena seria 8 anos. Então, é uma mudança substancial. Quer dizer, nós estamos protegendo, através do Estatuto do Idoso, o idoso. Quando o crime é praticado contra o idoso, crime de homicídio doloso, nós vamos ter essa causa de aumento de 1/3. Vamos para uma terceira modificação. Foi criada uma causa especial de aumento de pena quando a vítima for maior de 60 anos, no crime de abandono de incapaz, previsto no artigo 133, parágrafo 3º, inciso 3º do Código Penal. Por quê? Porque um dos principais crimes que são praticados contra o idoso é o abandono de incapaz. Quando o idoso ele já está numa situação de problemas de saúde, começa a apresentar vários problemas de saúde, né? Problemas cardíacos, problema de incontinência urinária, né? E aí, muitas das vezes, o próprio responsável pelo idoso abandona o idoso. Só para ilustrar a nossa aula, eu tive um caso que me chocou muito. Quando eu era promotor de São Sebastião da Boa Vista, nós descobrimos uma senhora que mantinha o pai vivo porque ele recebia uma pensão e ela se beneficiava dessa pensão. Mas quando nós fomos verificar a situação de saúde desse pai, ele era criado numa casa atrás da casa dela, ele estava todo urinado, todo defecado, fazia muito tempo que ele não tomava banho, não escovava os dentes, ele estava com os cabelos grandes e com piolho, até com coceira o velhinho estava. Então, nós pedimos à polícia que abrisse um inquérito policial e autuasse essa filha dele por abandono de incapaz e fosse colocado esse especial aumento de pena quando o juiz aplicasse a pena dele. Porque o abandono de incapaz, ele tem uma pena pequena, né? E que, com aumento de pena contra o idoso, inibe que aquela pessoa que está tomando conta do idoso vá abandonar o idoso. Passando. A quarta modificação, foi inserido o tipo penal autônomo de injúria qualificada, sempre que a mesma decorrer em razão de condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Essa mudança veio na mesma linha da mudança que inseriu a injúria qualificada, a injúria racial. Muita gente confunde a injúria racial com o crime de racismo. O que aconteceu com aquele goleiro do Santos não foi racismo, foi injúria racial, que é você ofender uma pessoa em razão da cor da pele. Se você ofende um idoso em razão da sua idade, em razão dele ser maior de 60 anos, você está praticando uma injúria qualificada. Assim como também se você ofende uma pessoa portadora de deficiência, uma pessoa especial, né? Não foi função da aparência
Não, eles foi chamado de... Quando você chama uma pessoa de macaco, você está praticando injúria racial contra ele. O que é o racismo, então, professor? Vou dar alguns exemplos de racismo, de crime de racismo, né? E a gente ministra essa aula de racismo também. Seria o fato de você impedir aquela pessoa de entrar num elevador porque ele é negro, impedir dele entrar numa churrascaria porque ele é negro, impedir dele entrar num ringue de patinação porque ele é negro, né? Impedir aquela pessoa de cortar o cabelo no cabeleireiro porque ele é negro. Então nós temos todas essas situações de pessoas que são injuriadas. E se a injúria for em razão da idade, se for em razão da pessoa portadora de deficiente, ou se ela for em razão da raça, etnia, cor, procedência nacional, porque não é só a questão da cor da pele. Você chamar o cara de Paraíba, porque o cara é nordestino, você pode responder por uma injúria. Você discriminar uma pessoa que é árabe, né? Por conta da questão da procedência dele. Enfim, são situações que geram a injúria racial, a injúria qualificada. Entre elas está a injúria contra o idoso. Você queria perguntar? Alguém queria perguntar? Não. Alright. Número 5. Por favor. A nossa assistente de palco, hoje ela está sonolenta. Os crimes de calúnia e difamação passaram a ser aumentados de 1/3 quando cometidos contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência. Artigo 141, inciso 4º do Código Penal. Na mesma linha, assim como eu criei uma injúria racial, uma injúria contra o idoso, uma injúria contra o portador de deficiência, os crimes irmãos, que são a calúnia e a difamação, também vão na mesma linha. Qual a diferença então, professor, da injúria para a difamação e para a calúnia? É porque na injúria eu ofendo a honra subjetiva, né? Por exemplo, seu velho, né? Seu preguiçoso, isso é uma injúria. Na difamação, eu acuso a pessoa da prática de uma conduta desabonadora que não constitui crime. Então eu digo aqui que o velhinho tarado está se encontrando com a esposa do vizinho. Ora, eu estou falando que o velhinho tarado, né? O velhinho tarado, já estou injuriando ele. O fato de eu dizer que ele está se encontrando com a esposa do vizinho diz que eu estou praticando uma difamação, porque não existe mais adultério, mas existe a conduta desabonadora de eu acusar ele de estar mantendo relação com uma mulher casada. Agora, se eu dissesse, olha, aquele velhinho está roubando galinha, aquele velhinho está roubando naquela loja, você está acusando aquela pessoa de estar praticando um crime, aí você está praticando uma calúnia, tá? Passemos. Sexta modificação. O crime de sequestro e cárcere privado, quando praticado contra a pessoa maior de 60 anos, fica apenado com reclusão de 2 a 5 anos. Então preste atenção. Por que isso aqui foi criado? Porque às vezes o filho, principalmente se o pai tem condições financeiras, ele inventa um problema mental contra o pai. Manda aqui uma clínica de psiquiatras, né, especializada em internações para pessoas portadoras de deficiência mental, interne aquele pai dele, interne aquela mãe dele, sobre o pretexto de que ela está apresentando um problema mental, e isso faz com que ele assuma a administração do patrimônio. Geralmente acontece nessa situação.
Então vão aqueles dois caras, dois enfermeiros, tem 2 metros de largura por 2,20 metros de altura, pegam a pessoa, aplicam anestesia na pessoa, colocam na camisa de força, colocam dentro do carro e a pessoa vai ser colocada numa clínica psiquiátrica. Essa conduta é caracterizada como sequestro e cárcere privado qualificado. Aliás, eu quero ressaltar que se ela ficar mais do que 15 dias na clínica, é uma forma de qualificar. E se for para esse tratamento psiquiátrico, é uma forma de qualificar. E se for contra a pessoa maior de 60 anos, a pena vai ser de 2 a 5 anos, tá? Então, mais uma vez, o Estatuto do Idoso modificando o Código Penal para aumentar a proteção. O crime de extorsão mediante sequestro. Atenção, que uma coisa é você sequestrar a pessoa, levar para uma clínica, né? E outra coisa é você sequestrar a pessoa e pedir o resgate. A extorsão mediante sequestro aqui é quando você sequestra, retira aquela pessoa da sua esfera de disponibilidade de ir e vir, leva ela para um cativeiro, manter ela em cárcere privado e liga e pede o resgate. Algumas observações em relação a esse crime. Só para a orientação dos senhores. Vocês sabiam que na hora que o sequestrador liga para a família e pede o resgate, o crime já está consumado? Porque isso é um crime formal. É um crime que ele prevê o resultado naturalístico, mas ele não exige o resultado naturalístico para a consumação. Então ele se consuma quando há o pedido de resgate. Segunda observação. Tá, professor, e se a família pagar o resgate? Se ela pagar o resgate, é o que nós chamamos de exaurimento do crime ou pós-factum impunível. O pagamento do resgate no crime de extorsão mediante sequestro é o exaurimento do crime ou pós-factum impunível. Porque a consumação se deu no momento que ele sequestrou a pessoa, ligou para a família e pediu o resgate. Beleza? Chama a atenção que quando esse crime for praticado contra a pessoa maior de 60 anos, ele vai ter uma pena estupenda, né? De 12 a 20 anos. Então você já começa com uma pena mínima de 12 anos. Só no entendimento da fala anterior do senhor. Se a pessoa for sequestrada ou paga o resgate, acaba o crime? Não. O crime já está consumado na hora em que ele liga e pede o resgate. A família pagou o resgate. O que acontece com a extorsão mediante sequestro e com sequestro e cárcere privado? Eles são crimes permanentes. Enquanto a pessoa estiver sendo mantida no cativeiro, a polícia pode dar a batida e prender todos em flagrante delito. O flagrante não cessa a permanência. A pergunta que ele fez foi se o crime se encerra quando o resgate acaba. Você disse. Não, o crime está consumado na hora que ele pede. Ele consumou, ele exauriu o crime recebendo o valor. Como assim se encerra? O crime, a pessoa vai responder por extorsão mediante sequestro. Não é o fato dele ter liberado o sequestrado e ter recebido o resgate que ele não vai responder nada, muito pelo contrário. O fato dele ter recebido o valor do resgate aumenta ainda mais a pena dele. Do que ele, por exemplo, ter sequestrado, não ter recebido nada e ter devolvido aquela pessoa sequestrada em liberdade. O que não inibe que ele responda por extorsão mediante sequestro. O que eu estou te dizendo é que a extorsão mediante sequestro, ela vai ter uma pena aumentada ainda mais se ele receber o resgate, né? Se a pessoa sequestrada, por exemplo, venha a sofrer lesões corporais e principalmente se ela venha a morrer. Se ela venha a morrer, só para título de informação, a pena mínima vai para 20 anos. É uma das maiores penas mínimas que existe no Código Penal.
Se uma pessoa é sequestrada e morta, a pena mínima vai para 20 anos. Dependendo da idade. O crime mais Não, aqui eu... grave do Código Penal, né? é uma das penas mais graves. É a extorsão mediante sequestro com resultado morte, é a extorsão com resultado morte, é o latrocínio, é o homicídio qualificado. Tá? São as penas mais graves que nós temos assim no Código Penal. Então, vamos para o 8º. Foi suprimida a escusa absolutória prevista no artigo 181 do Código Penal, e os crimes praticados nas circunstâncias do artigo 182 passaram a ser de ação penal pública incondicionada. E aqui eu vou fazer uma explicação. Você não sabe ou não lembra mais da escusa absolutória do artigo 181 e do artigo 182. Se vocês localizarem aí, localizem para mim, para a gente poder ler aqui o Código Penal 181 e 182, enquanto eu explico, nós vamos ter a seguinte explicação. O filho que subtrai bens patrimoniais da mãe não responderia por furto, porque aí está a famosa escusa absolutória. Mesmo que o filho subtraia um relógio da mãe para vender, para comprar droga, ele não pode responder por furto. Então o que acontecia antes do Estatuto do Idoso? O filho ia lá, subtraía os bens do velhinho, né? Da velhinha, a mãe dele, pai, avô, e não podia ser processado por nenhum crime contra o patrimônio, porque existia a escusa absolutória. Hein? Não, crime contra o patrimônio. Essa escusa absolutória do 181 é só se o crime for praticado contra o patrimônio. Já achou aqui, querida? Então deixa eu dar uma lida aqui na frente da câmera, que o negócio aqui é ao vivo e a cores, né? O que diz o artigo 181? É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título. Qual é esse título? É o Código Penal, né? E crimes contra o patrimônio. Em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, civil ou natural. Tá? Então preste atenção. Se o menino, filho, ele subtraísse um relógio do pai ou do avô para comprar droga, como o pai é ascendente, o avô é ascendente, ele não responderia. Então, foi suprimida a escusa absolutória do 181. Se o crime foi praticado contra o idoso, não existe mais isso. O idoso pode processar o filho que está vendendo o seu patrimônio. Outra modificação. O artigo 182, ele previa que se o crime contra o patrimônio fosse praticado contra essas pessoas, ele seria crime de ação penal condicionada à representação do ofendido. E muitas vezes, a própria mãe, o próprio pai, não representavam contra o filho por pena, contra a filha por pena, e aquele filho e aquela filha que haviam subtraído o patrimônio, geralmente para droga, mas pode ser por qualquer coisa, né? Ele não era responsabilizado. Veio o Estatuto do Idoso e disse, não, parou. Hoje a ação penal é pública incondicionada. Quer dizer que se a mãe e se o pai não representarem, o Ministério Público, isso não faz a mínima diferença, porque o Ministério Público não precisa da autorização da mãe e do pai para que aquele menino seja processado. A experiência de 20 anos de promotor que eu tenho é o seguinte: geralmente a mãe vai lá, mesmo que o menino não preste, mesmo que ele seja drogado, mesmo que ele subtraia as coisas, ela protege. Mas eu já vi muitos pais não protegerem. Inclusive agora, recentemente, eu fiz uma audiência em que a mãe foi lá, ela era a vítima do menino, e contou, né, fez, o depoimento dela foi visivelmente no sentido de protegê-lo.
e o pai chegou e disse, não, a verdade é essa, doutor, ele é viciado em droga, ele subtrai coisa lá de casa, e contou toda a história verdadeira do caso. Lógico, mãe é mãe, né? A gente não vai questionar. Mas o Código Penal foi alterado justamente para isso, para que o Ministério Público pudesse processar o cidadão sem problema nenhum. Sempre que o... Pois não. Mas essa alteração é só referente ao idoso, né? Sim. Se os pais forem idosos. Se a vítima for idosa. Essa alteração vale só para a vítima idosa, tá? Sempre que o crime contra o patrimônio praticado sem violência ou grave ameaça, porque se o crime for praticado com violência ou grave ameaça, né, não cabe a escusa, em detrimento de pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, artigo 183, inciso 3º do Código Penal. Então, vale para a pessoa idosa, maior de 60 anos. Mudanças no Código Penal. Nona mudança: deixar de prover subsistência de pessoa maior de 60 anos passa a ser considerado crime. É o artigo 244 do Código Penal. Então você é filho, aquele idoso depende financeiramente de você, e você não dá o sustento dele, passa a ser conduta criminosa. Volte lá, por gentileza. 244 do Código Penal, tá? Continuando. 10ª mudança: aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Isso aqui é uma causa de aumento de pena, porque eu sei. Porque a palavrinha mágica, aumenta-se a pena de, sempre aparece uma fração. Então, causa de aumento de pena. 1/3 até a metade, quando o sujeito passivo for maior de 60 anos. Nas hipóteses de contravenções penais. Por exemplo, vias de fato. O artigo 21, parágrafo único da Lei de Contravenções Penais, são as vias de fato. Que são vias de fato? É quando você lesiona uma pessoa sem deixar marcas aparentes. Então, se você lesionar um idoso, dando um soco, dando um puxão de orelha, dando um tapa, dando um beliscão, dando um coque, sabe o que é um coque? Né? Você tem um aumento da pena de 1/3 até a metade nas contravenções. E aqui eu estou citando o artigo 21, que é uma das contravenções mais comuns que são praticadas contra o idoso. Mas poderia ser outra contravenção? Poderia. Por exemplo, eu teria um aumento de pena de 1/3 até a metade, quando o sujeito passivo fosse maior de 60 anos, na hipótese da contravenção de perturbação da tranquilidade. O idoso está lá, dormindo, você vai lá e coloca som alto. Você faz trabalho ruidoso. Nós tivemos um caso, quando eu respondi por Cachoeira do Arari, que a briga era o seguinte: o velhinho queria dormir depois do almoço e o cidadão tinha uma serraria. E a serraria produzia um barulho ensurdecedor. Enlouquecia não só o velhinho, como toda a vizinhança. E eu disse pro cara: meu amigo, é o seguinte, vamos fazer aqui um acordo. Nós não queremos que você pare de trabalhar. Eu acho importante que você trabalhe, mas compre umas máquinas menos barulhentas. Ou equipe o seu galpão com um isolamento acústico. Então ele pegou aquelas caixinhas de isopor e ovo, né? Caixa de ovo, colocou e parece que resolveu. Mas só para dar um exemplo, que não é só as vias de fato. Pode ser outra contravenção penal que vai ter um aumento de 1/3 à metade. 11º, no crime de tortura, a pena fica aumentada de 1/6 a 1/3, se o mesmo for praticado contra maior de 60 anos. Artigo 1º, parágrafo 4º da Lei 9.455/97, que é a lei de tortura, né? Mas preste atenção, a tortura não é só física, a tortura é psicológica. Você pode torturar um idoso psicologicamente, né? Então, cuidado, que no crime de tortura, que é a imposição de intenso sofrimento físico ou mental, no caso aqui contra o idoso, eu vou ter um aumento de pena de 1/6 até 1/3.
Tá? Pode fazer esse tipo de recurso. Oi? Não pode fazer esse tipo de recurso. Passando. 12º. No crime de tráfico ilícito de drogas, a pena passa a ser aumentada de 1/3 a 2/3, sempre que o mesmo vise pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 33 da Lei 11.343/06. Então, tráfico de drogas já tem uma pena altíssima, né? 15 anos é o máximo da pena do tráfico. E essa pena passa a ser